Vamos lá. Então vamos para o entendimento sobre as divindades dentro do nosso panteão Yorubá. Começando entendendo que nós temos um único Deus. E esse Deus chama Olodumare ou chama Olorum. Esses dois nomes é dados a Deus, o Criador de todas as coisas. E dentro disso nós temos Oromilá-Ifá, que é a divindade ligada ao destino de todos os seres criados pelo Criador, Olodumare, e Oromilá leva o título de Eleripim, o testemunho de toda a criação. Então, dentro das divindades Yorubá, Oromilá tem um destaque especial por ele ser o testemunho da criação de Deus. Ele testemunhou e ele viu todas as coisas criadas por Olodumare. Por isso, ele é o testemunhador do nosso destino, aquele que melhor pode orientar a nossa caminhada sobre a terra. E os orixás, eles são forças da natureza, aonde alguns entram em algum tipo de conflito, falando que os orixás existiram e andaram na terra como seres humanos, como homens, e tiveram essa vivência. E tem outros que vão falar que é apenas uma energia espiritual, que eles não tiveram vida. Eu gosto de acreditar nas duas coisas, e nós hoje somos a energia personificada desses orixás aqui na terra. Por isso que nós somos filhos dos orixás. E Oromilá vem para nos orientar o nosso caminho. Por isso que ficar muito tempo sem consultar Ifá, ficar muito tempo sem alimentar o nosso Ifá, a gente vai perdendo o mapa do nosso destino, porque a gente começa a não saber para que lado esse destino está nos levando. É a mesma coisa da gente estar num aplicativo ali de direção e de repente no meio do caminho aquele aplicativo ele travar ou ele cair, ele não se atualizar mais. Por isso que é importante em tempos a gente consultar Ifá e alimentar também este Ifá, porque a partir da hora que os seus iquins sagrados eles foram ativados através do ritual de iniciação, se você fica apenas fazendo o seu ossé semanal, com obi, com água, com sal, com dendê, com bebida, isso é muito bom. Mas em tempos, Oromilá necessita de você dar uma carga através de um ebó, através de um egé, para ativar essas energias. Porque com o passar do tempo, ainda mais quanto mais tempo esse Ifá ficar sem se alimentar, os ouvidos e os olhos do Ifá eles vão se fechando. Então é importante, para que aquele devoto esteja sempre conectado com o seu destino, fazer esta manutenção na sua energia espiritual. É impressionante, quando eu alimento o meu Ifá, como traz uma lucidez ali no dia a dia, como traz uma claridade ali naquilo que a gente tem que fazer. Então, se a pessoa ela fica muito tempo sem alimentar o seu Ifá da forma correta, principalmente eu falo aqui na casa, eu não sou radical, mas eu falo que pelo menos uma vez no ano a gente tem que fazer o nosso ebó de troca de ciclo, saber qual que é o novo ciclo que nós estamos entrando, para poder alimentar não só Ifá, mas as divindades que está dentro daquele ciclo, para que as coisas fluam melhor. E mesmo assim, não estamos isentos dos problemas da vida. Isso faz parte da nossa evolução aqui na Terra. Então é importante a gente entender que nós temos que fazer a manutenção da nossa energia, tanto espiritual, no sentido de em tempos fazer algo mais profundo, e também estar fazendo a nossa manutenção ali diária,
não só fazendo ossé, mas em tempos fazer uma defumação, tomar um banho de folha, receber orientação das divindades para saber para onde que esse nosso destino está nos levando. Lembrando que a primeira divindade após Oromilá Seu Eleripim, que eu vejo que é a divindade mais importante, é Exu, porque Exu é o elo de comunicação entre o céu e a terra. Exu foi quem abriu a comunicação entre nós, entre as divindades. E Exu, ele mora no Icuritá Metá, a encruzilhada de 3 pontas, lembrando que a gente está aqui encarnado, vivendo uma vida aqui encarnado, e nós sempre temos as direções. Exu está na encruzilhada de 3 pontas, onde a gente chega nesse caminho, e aí nós vamos saber se a gente vai para um lado ou para o outro. Para que caminho o nosso destino está nos levando. E aí entra Oromilá para nos orientar de como seguir esse caminho também através de Exu. Então Exu, ele é o fiscal e ele é o mensageiro de Olodumare. Depois que nós temos Oromilá, que testemunhou toda a criação, nós temos Exu, que abriu a comunicação entre nós e as divindades, e é a divindade que mora na nossa língua. Por isso que é importante aquela macumbinha gourmet que eu já ensinei para vocês, mas vale a pena relembrar de mastigar a pimentinha de atarê, onde para mulheres são 7 grãos, para homens é 9 grãos, tá? Pegar, pôr essas sementes na mão, rezar, pedir para que Exu limpe as nossas falas, para que Exu faça um ebó na nossa língua, para que Exu coloque a palavra certa na nossa boca, para que Exu não nos manipule, ele manipule as outras forças, as outras energias, para que a gente possa estar lúcido no nosso dia a dia, tá? É muito importante nós que somos dos orixás pedir isso nesse momento planetário na qual nós estamos vivendo, pedir para que a gente esteja lúcido. Temos que estar lúcido no nosso dia a dia, tá? Para que a gente esteja com o nosso ori desperto. Muitas pessoas estão com o ori travado, vivendo como zumbi. Zumbi no sentido de que está fazendo apenas as suas funções básicas, Acorda, escova o dente, toma café, vai no banheiro e vai vivendo essa vida no automático. E hoje essas forças dos orixás, elas estão mais próximas de nós e é importante a gente estar bem conectado com isso. Oromilá, ele entra num papel fundamental de orientador dos seres humanos aqui na Terra, justamente para nós sabermos quais são as energias que nós precisamos cultuar neste momento de vida e para que direção o nosso caminho de destino está levando. O ebó nada mais é do que a gente fazer a revisão energética como um carro. Eu dou o exemplo de trocar as peças, fazer a revisão para que a gente possa andar com aquela energia durante um tempo. Ebó nós estamos fazendo o tempo inteiro. A questão não é apenas, Adri, dinheiro para fazer o ebó. Tem muitas coisas que eu ensino aqui que é ebó. A pessoa acordar cedo para entrar nessa live já é um tipo de ebó. Você receber conhecimento é um tipo de ebó. Mas é importante, dentro das prioridades, você também priorizar as suas coisas espirituais. Porque eu vejo um bando de gente, não estou falando que é o seu caso, que fala que não tem condições financeiras, mas você vê lá na internet a pessoa postando indo em determinados restaurantes, com roupa nova, mostrando e ostentando determinadas coisas, mas quando é para cuidar do espiritual, que seria a coisa mais importante, a pessoa às vezes não coloca aquela prioridade. Por isso que nós temos várias formas de ativar essas energias. Uma das formas de ativar é aumentando o seu intelecto e ouvindo conhecimentos que possam mudar
o seu caminho, mas é importante a gente ter uma periodicidade na qual nós temos que consultar Ifá para saber como que está o nosso caminho de vida. Isso pode salvar a nossa vida, tá? Por isso que é importante. Inclusive quero agradecer a todos que estiveram aqui no Instituto neste final de semana, onde nós fizemos o nosso ebó do ciclo anual de Ifá e onde foi feito o ebó do Odu Obeotura, onde nós, há 2 semanas atrás, na semana passada também, falamos sobre esse Odu, explicamos sobre esse ebó que foi feito, e nesse final de semana foi feito um grande ebó, onde nós alimentamos Olokun, alimentamos Obatalá, alimentamos Ogum, alimentamos Exu e as grandes mães e Oromilá Ifá. Então foi um grande ebó aí, muito bom, e depois fizemos um toque para os orixás, aonde Oxum roubou a cena, né? Foi muito bom, foi muito gostoso, até eu que costumo não sentir tantas as energias, né? Olha, quase fui de arrasta aí com a energia de Oxum. Então isso é muito bom, saber que a energia dos orixás ela é viva e atuante aí no nosso caminho. Então nós temos que estar conectados. Vocês que têm Ifá, é importante limpar o Ifá, pegar o Ifá, ativar esse Ifá, trazer perto dos seus ouvidos, né? Passar esse Ifá no seu corpo para que possa movimentar essas energias. Quando nós ativamos o nosso Ifá através da cerimônia, tanto de Xefá quanto de Itefá, quando a pessoa tem o seu assentamento de Ifá, é ativado o núcleo do Iquim para que aquilo comece a ter uma vida e responder dentro do seu caminho. Por isso que é importante fazer as ritualísticas dentro do seu Ifá. Então eu vejo que tem pessoas que às vezes têm um Ifá, mas deixa lá encostado 1 ano, 2 anos, 3 anos, nem mexe no Ifá. Como quer que as coisas fluam bem? Sendo que o melhor orientador, independente do caminho que você esteja seguindo hoje, né? Dentro da Umbanda, dentro das entidades, não importa, Ifá é o seu destino. Ele é o que vai orientar o seu caminho sobre a terra. E quando os orixás, pelas histórias antigas, quando os orixás tinham algum tipo de problema ou questionamento, eles iam consultar a sabedoria do Ifá. A divindade é Oromilá e existem várias traduções para este nome Oromilá, muitas traduções também controversas por se tratar de uma tradição antiga, mas eu gosto muito, né, da tradução de Oromilá, o meu céu, o céu espiritual, meu céu que se abre para que eu possa ter a visão das coisas. Quando nós nos iniciamos na divindade Oromilá. A gente fala Ifá porque é comum dizer, né, sou iniciado no Ifá, mas na realidade nós nos conectamos com a divindade Oromilá e Oromilá possui o axé do Ifá, que é o oráculo entre Deus, as divindades e nós, seres humanos, para que possamos ter uma direção, uma bússola. Conta que aquele que não conhece o seu Ifá é a mesma coisa de estar vivendo uma vida como um barco à deriva no mar, aonde você está sem bússola. Ou seja, para todo lado que você olha, você vê o oceano, você não vê a cidade, você não vê outras coisas, você só está à deriva no mar, no oceano ali, onde todo lado que você olha, você vê mar. Então, é como se estivesse sem uma bússola. Oromilá, ele vai trazer essa sua bússola de caminho, até para entender se as suas energias é ligado ao ar, é ligado ao fogo, é ligado à terra, é ligado à água.
e vários outros elementos também. E isso vai ditar um pouco da nossa personalidade. E sabendo aquilo que nós carregamos, é mais fácil também de controlar as nossas inquietudes, as nossas dificuldades ali que possamos ter a cada dia. Eu até conto, já contei inúmeras vezes, né, que eu fui para o caminho do Ifá, porque eu nasci na Umbanda, meu pai era sacerdote de Umbanda, estudei várias outras tradições, raspei santo dentro do candomblé, me tornei babalorixá, mas eu ainda travava em algumas questões, principalmente nessa questão de fala. Eu era muito tímido, era gago, era fanho na minha infância, e foi Ifá quem me ajudou a entender esse caminho e como destravar essas energias para que pudesse cumprir a minha missão espiritual. Eu sou biólogo de formação, eu até brinco que se eu pudesse eu não estava fazendo nada disso da minha vida, estava fazendo meus trabalhos de campo, trabalhando com planta, trabalhando com meus peixes, né? Eu tinha estufa de reprodução de peixes ornamentais, de corais em cativeiro, né? Porque trabalhar com o ser humano não é fácil. O senhor é de Elegbé? Também, né? Dentro da tradição a gente cultua inúmeros orixás. Dentro do Odu da pessoa, eu sou da divindade Oromilá e o meu orixá, se vamos dizer assim, né? De cabeça, dentro de terras iorubás, é Babá Egungun, né? Dentro do candomblé fui iniciado para Oxóssi, para Oxum e para Obatalá. Esse é o meu enredo, mas o meu orixá mesmo, né? Seria Babá Egungun dentro do meu Odu. E dentro do Odu, que é como se fosse um capítulo dentro da história, dentro daquele capítulo vai estar todas as suas divindades na qual você deve cultuar. Como eu já expliquei aqui inúmeras vezes, né, que às vezes você está cultuando lá, você é filho de Xangô, está cultuando Xangô lá a vida toda, às vezes vai vir um Odu que fala que você é filho de Xangô, porém o pulo do gato vai estar às vezes com uma outra divindade na qual você não está cultuando. E muitas vezes colocar mais daquela mesma energia, como neste exemplo Xangô, às vezes não vai mudar o seu caminho, às vezes vai realçar alguma característica sua que já seja prejudicial. E é por isso que nós cultuamos inúmeras divindades, e é isso que eu estou falando desde o início da live, que é importante em tempos consultar Ifá para saber a direção que o nosso destino está levando, e sempre vai ter um patrocinador de energia, que é os orixás. Então tem épocas que você está com Ogum perto de você, está com Oxum perto de você, está com Xangô perto de você, está com Oxóssi perto de você, mesmo muitas vezes você não sendo desse orixá. Da mesma forma que a nossa vida é cíclica, nós estamos vivendo ciclos aqui na Terra, essas divindades elas mudam a cada ciclo. Então hoje você está vivendo de uma forma, daqui um ano, esse um ano ainda não chegou, mas às vezes mudou o ciclo, você está buscando coisas diferentes que você nem sabe hoje o que você estará buscando daqui a um ano. E é por isso que sempre haverá um orixá que irá te orientar neste caminho. Então Egungun e Ebé pode ocupar essa posição de orixá principal em alguma pessoa? Com toda certeza, com toda certeza. Lembra que nós temos um pacote Office, né? Quando a gente coloca no computador, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, tem ali. Nós também, independente do seu orixá de cabeça, tem 5 orixás que seria o nosso pacote Office para que tudo funcione bem, tá? No nosso sistema. Primeiro, Oromilá, porque é a divindade do destino e é o nosso orientador na Terra e é aquele que vai trazer o nosso Odu, o nosso destino. Depois, Babá Egungun, para que a gente conecte com toda a nossa ancestralidade, tá?
que é ligado à energia dos nossos antepassados. Ancestralidade e antepassado são coisas diferentes. Podemos entrar isso numa próxima live. Porque muito daquilo que você faz parte dos seus ancestrais. Então, mesmo você não tendo conhecido a sua tataravó, seu tataravô, o nariz dele tá aí, o ouvido, as orelhas dele tá aí, as características genéticas de toda essa existência está em você. E muito das nossas questões vai vir dessa ancestralidade, até mesmo as travas, que é o que eu chamo de falta de permissão no espiritual, vem dessas travas ligadas à nossa ancestralidade. Então, quando nós pactuamos com o Egungun, é para entrar nesta energia, 7 gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe, para ir organizando, arrumando e ir cortando ali algumas questões que vai nos prender no nosso dia a dia. Só um minutinho. Axé, axé. Vamos lá. Só um minutinho. Maravilha, vamos lá. E dentro dessas energias que eu estava falando, que é o nosso pacote Office, que todo mundo deveria ter essas iniciações, nessas pactuações, tá? Oromilá Ifá, para mostrar o nosso destino através do nosso Odu, mostrar aquilo que seriam os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, as nossas Ewós ou Quizilas, né, que seriam nossas proibições, Babá e Gungun, para conectar a nossa ancestralidade ligada aos nossos antepassados, para que a gente não viva a mesma vida dos nossos antepassados, porque dentro disso nós temos uma falta de permissão que vem dos nossos antepassados. E as histórias, como o Oromilá fala, só se repetem. É por isso que ele é o melhor orientador, porque ele fala que desde que o mundo é mundo, os problemas sempre são os mesmos. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problema de dinheiro, guerras, doenças. Então não mudou nada, só mudou os personagens da história que somos nós. Então Oromilá, de tanto ter visto isso aí no passar desses milênios todos, né? Oromilá sabe nos orientar da forma correta de como mudar o nosso caminho de destino e como melhorar o nosso caminho de destino também. Depois de Oromilá, de Babá e Gungun, a pactuação com as grandes mães ancestrais, né? Conhecida como Yami Oxorongá, as grandes mães ancestrais. Gente, o nome da divindade é Yami, minha mãe, tá? Ou seja, Oxum é uma Yami, Iemoja é outra Yami, Oiá é outra Yami, porque é a minha mãe, né, ancestral. Quando nós falamos o fenômeno Oxorongá, nossa, esses dias eu estava vendo sacerdotes ensinando a fazer coisas de Nhame, né? A divindade Nhame. Quem que é Nhame, meu Deus? Se a pessoa já erra ali o nome da divindade, como que você vai acreditar naquilo que a pessoa está ensinando? É a mesma coisa, a pessoa querendo ensinar de Opelê, né? Não existe Opelê, é Opelé. São coisas básicas, mas é importante entender. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas se ela já erra o nome básico da divindade, imagina todo outro conhecimento que está falando. A pessoa ensinando ali, uma sacerdotisa ensinando sobre fazer rituais para Nhame. Quem é Nhame, meu Deus? Enfim, é importante a gente entender, né, a base do nosso culto. E temos Oromilá, Babá e Gungun, Yami Oxorongá, que são as mães ancestrais, que muitas vezes é visto de forma errônea, só no sentido negativo, como as grandes feiticeiras da Terra. Porém, a Terra, o nosso planeta Terra, ela é visto como as mães ancestrais.
elas que pisaram e fertilizaram a terra junto com o Exu. É por isso que a terra é fêmea. Quando nós jogamos uma semente na terra e está nas condições corretas, aquilo vai germinar, porque é um grande útero. É a mesma coisa da mulher. Ela tem o seu útero, que é visto como um grande assentamento das mães ancestrais, e que quando aquele espermatozoide ele encosta na parede do útero, que tem uma conexão com a terra, faz o fio terra, aquilo conecta e começa toda a criação, começa o Big Bang do universo ali dentro do útero. Por isso que Ifá fala que todo ser humano sobre a face da terra, independente de religião, já foi iniciado em Ifá. Porque o espermatozoide, que é a energia de Exu, através do Ogó, através da explosão do espermatozoide, é por isso que o símbolo de Exu é o pênis, o Ogó, que representa a criação divina. Quando esta criação acontece dentro do útero da criação, que é o mundo dentro da mulher, por isso que toda mulher é visto como uma bruxa, porque ela tem um caldeirão ali que gera vida. Começa esta primeira célula e aí começam as divisões celulares, aonde uma se torna 2, depois 4, 8, 16, e aí são no mínimo 16 células não diferenciadas na formação da mórula, e aí começa o embrião, ou seja, tem que passar por todas as fases, o sistema metafísico da água, da terra, do fogo, do ar, do vulcão, e aí sucessivamente. Isso aí, gostei, achei, porque olha, tô falando muita coisa doida aqui dentro do Ifá, e que muitas vezes, né, as pessoas só ficam preocupadas aí com a macumbinha gourmet. Entender uma macumbinha para melhorar a vida, entendo aí o momento de cada um, porém é importante, né, a gente ter esses conhecimentos, porque Oromilá é a divindade do conhecimento, e aí fala que nós temos que ter o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, tá? Quando a pessoa tem problemas de útero, como ovário policístico, mioma e outras coisas, normalmente isso pode estar atrelado com alguma questão de desregulação com as mães ancestrais, tá? Por isso que normalmente quando consulta e vem alguns odus ali, precisa em tempos fazer IPC, alimentar essas energias, porque a mulher ela vai puxar essa carga aqui para o útero, tá? A mulher tem essa energia uterina e tem 2 bolsões de energia, que são os seios, onde vai guardando as cargas. E isso, né, vai somatizando, gerando alguns problemas. Problemas esses adquiridos nesta vida e problemas também que pode vir de ordem dos seus antepassados. Tá bom? Babá, é importante todos terem Ileuri? Não. Inclusive aqui eu quase não monto Ileuri para quase ninguém, tá? Por quê? Em várias lives eu já expliquei isso também. Existem os orixás que vai virando moda, né? Tem a moda de Adjê, para todo mundo montar Adjê. Teve a moda do Sigidi, que é Exu Sigidi. Tem a moda do Ileuri. Então o Ifá, ele nunca sai da moda, porque ele que vai orientar aquilo que você precisa ou não. Mas tem uma turma aí de sacerdotes que cada hora tem um orixá da moda. Até uma pessoa estava aqui esse final de semana me perguntando sobre orixá Pepe, que eu tenho, que é aquela esteira que ela abre e fecha, que é para mostrar a direção, mas eu quase não uso, porque aquilo ali fica muito para mostrar a direção do caminho. Eu já tenho o Opelé para me dizer o que eu preciso, eu já tenho o Ubi para me dizer o que eu preciso. E todos os sacerdotes que eu vejo mostrando orixá Pepe é para coisa supérflua, para coisa que o seu olho tá vendo, né? Babá, aonde está o Exu? Aí ele vira ali mostrando onde está o Exu. Babá, aonde está o jogo de búzios? Aonde está a porta, né?
Pô, eu não tenho olhos para eu ver que a porta tá ali, que meu jogo tá aqui, que não sei o que tá aqui. Aquilo ali é para mostrar uma direção. Só que o orixá Pepe pode ser encantado determinadas outras coisas para te dar uma conclusão também. Se sim você está na direção correta ou não. Até falando sobre o orixá Pepe, muitas pessoas não sabem nem a origem da história de orixá Pepe. Conta que antigamente os maridos iam para a guerra e ficavam muito tempo longe ali da família, longe da sua tribo. Até que algumas feiticeiras da cidade de Oxobô sonharam com isso e montaram o orixá Pepe para trazer a direção para elas, para que elas pudessem procurar pelos seus companheiros. Ou seja, elas iam em direção a uma outra cidade, chegava numa encruzilhada, por exemplo, né? E aí perguntava, para onde que está o meu esposo, por exemplo? Onde está fulano de tal? Se você está numa encruzilhada, numa bifurcação, ele vai trazer a direção, está para lá ou estar para cá. Por isso que é importante a gente estudar para não ficar caindo nesses contos. E as pessoas gostam desse tipo de macumbinha, né? Não sei para quê, porque isso muitas vezes não vai mudar o seu caminho. O que vai mudar o seu caminho é você cuidar da sua vida, cuidar do seu destino, aprender a se desenvolver, adquirir conhecimento, o entendimento sobre aquele conhecimento, que é o que Fá fala que nós teremos aí a sabedoria. Enfim, aí nós temos Oromilá, Babá Egungun, as grandes mães ancestrais, e aí dentro disso Exu, onde todos nós deveríamos ser iniciados nesta divindade, porque ele é o melhor comunicador, ele é o comunicador entre o céu e a terra, e o melhor orientador junto com Oromilá, porque Oromilá fala que ele só tem um único amigo fiel na terra, que é Exu, e depois é Bé. Então, independente do seu orixá, se você tiver esse pacote office aí desses 5 orixás, é por isso que nós temos os 5 dedos na mão, né? Nós temos a direção para a gente seguir o nosso caminho, porque essas divindades vai melhorar todo o nosso caminho. Muita gente vai falar de Ebé Orum apenas pela questão de abicuísmo, mas Ebé Orum é a nossa sociedade no céu, os nossos amigos espirituais, e que não é só bem amigo também, porque dentro dessa sociedade nós temos os nossos amigos, os nossos mestres, os nossos inimigos espirituais também, né? Muitas pessoas vão ter problema de Okó-Orum, de Yaorum, que seria, né, esposa espiritual, que às vezes é uma perseguição de uma outra vida, e é por isso que muitas vezes aquela pessoa não dá certo dentro de relacionamentos. Por isso que temos que ter um entendimento mais amplo de tudo isso. Existem mulheres que não podem gerar devido a uma série de problemas. Seria um problema com as Iabás? Não necessariamente, tá? Mas tem energias que precisariam ser cuidadas para esta pessoa de forma diferenciada. Axé, axé, achei. É isso aí. Então, dentro desse panteão, em terras iorubás existem inúmeros orixás e muitos orixás que não chegaram aqui também, né, na época do Atlântico aí, né, da escravidão, não chegaram aqui como divindades para nós. Então a gente conhece muito aquilo que é Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Oiá, Xangô, Baluayê, Nanã, Oxumaré, essas divindades, mas existem inúmeras outras divindades e que às vezes dentro daquele Odu, que seria o seu Odu, vai ter uma grande importância e um significado para você de mudança de caminho. Porém, qualquer orixá, você cultuando, ele vai te abençoar e trazer a sorte para você. E o que eu estava falando sobre a questão de Ori, né, de Leori, da moda de Leori, eu aqui quase não monto Leori,
só monto por prescrições de Ifá, porque o mais importante, ao meu ver, é você ter o seu ori físico, que é o seu Oriodê, para conectar com o seu Orionum, que é a sua consciência interior. E os rituais de Ori nós fazemos diretamente na nossa cabeça através do Bori, tá? Por isso que eu falo que a fórmula de sucesso, independente de ser iniciado ou não, seria mais ou menos a cada 3 meses dar uma consultada em Ifá para ver como que tá, para ver a necessidade de fazer algum ebó, alguma oferenda ou alguma coisa que às vezes eu ensino a pessoa até fazer em casa mesmo, como acontece muito, e pelo menos uma vez ao ano tomar um ebó de Ori, que é um ebó de cabeça, tá? O Ileori, ele é um amplificador da sua energia no espiritual. Ou seja, se você tem um amplificador da energia, se você está em desequilíbrio, aquilo também ele vai ampliar o seu desequilíbrio. Por isso que nós temos que ter métodos para que possamos também sair das crises de forma fácil. Por isso que eu sempre explico aqui coisas simples para fazer, mas muitas vezes os benditos não fazem. Toma um banho com sabão de coco, lava a cabeça com água do coco seco, tá? E quando não tiver com o Ori bem, isso daí às vezes pode te tirar de problemas de ansiedade ali, de depressão, você mesmo fazendo coisas simples. É óbvio que tem coisas que tem que o sacerdote fazer, manipular com determinadas coisas, mas a manutenção e você fazer essas macumbinhas gourmet, tem coisas que a gente mesmo tem que fazer por nós. Agobaba, por que dentro das casas só os da família do Babalaô que é iniciada? Ebé, Egungun, essas coisas não são passadas. Krika, não entendi aí a pergunta, né? Aqui eu inicio as pessoas conforme a necessidade que mostra dentro do Odu ou que vem ali em consulta, tá? Porque muitas vezes aparece que aquela pessoa é de determinado orixá. Eu sempre indico que o ideal é sempre a pessoa começar pelo Ifá, porque Ifá vai trazer o seu Odu e através daquele Odu nós iremos saber como cuidar melhor do seu destino. Mas muitas pessoas às vezes em consulta já mostra ali que precisa de determinada divindade para melhorar uma coisa crônica que está no seu caminho. Então através dessa conversa com Oromilá vai mostrar para poder ativar. Lembrando, né, que a forma que nós cultuamos orixá aqui no Brasil vai ser diferente da forma que cultua orixá em terras iorubás. Não no sentido dos elementos, da força, do que é, mas pelo que nós temos um entendimento dos orixás aqui. Não é bem isso, tá? Mas vocês vão entender melhor agora sobre isso. Mas aqui nós gostamos muito dos orixás. Então se eu puder eu tenho Oxum, se eu puder eu vou ter todos os orixás ali para me ajudar. Mas lá, como eles vivem em grupos diferentes, vai ter grupos que é do clã de Obatalá, clã de Ogum, clã de Oromilá, o clã de Oxum. Então não é isso, mas só para entender, é como se fosse time de futebol. Então se eu sou corintiano, não vou torcer para o Palmeiras, né? Se eu sou palmeirense, não vou torcer para o São Paulo. Aqui não, a gente agrega o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, aí vai lá para o Fluminense, vai para outros estados, a gente vai agregando. Porque para nós, né, a gente entende essas forças como forças que irão nos ajudar ali no nosso dia a dia. Mas lá, muitas vezes, se você está com um problema de saúde, um exemplo, né, nós sabemos que uma das divindades que trabalha com saúde é o Baluayê. Mas se eu sou, às vezes, lá do clã de Obatalá, né, e eu estou com um problema de saúde, é o Obatalá que tem que resolver. Se eu estou com um problema de infertilidade, quero ter filhos, muitas vezes não vou pedir para Oxum. Às vezes, se eu estou do clã de Obatalá, é para Obatalá que eu vou pedir. Então, muitas vezes, aquela divindade ela vai trabalhar com todas essas forças. Oromilá Ifá, por trabalhar com os 256 Odus e transitar dentro de todas essas forças de orixá, é o que vai direcionar ali o caminho.
Muitas vezes dentro de um ebó, quando a gente vai fazer um ebó-iru, dentro deste ebó-iru vai direcionar também, às vezes, uma divindade específica para a qual nós iremos cultuar. Aqui eu tenho meu Ileori, meu Ori desalinha fácil e ele é complicado. Então, muitas vezes é porque não está sabendo cuidar até dessa energia que foi montada para você, tá? No início eu montava Ileori e eu comecei a perceber que isso muitas vezes desequilibrava mais do que alinhava, tá? Mas isso não é uma regra, tá? Tem que ter um entendimento ali por trás. É isso aí. Babá, por que tem que lavar com coco seco e no candomblé se lava com coco verde? Na realidade, desde o candomblé eu entendo, sempre ouvi que era com coco maduro, coco marrom. E por uma questão muito simples, tá? Nós trabalhamos com as forças da natureza no geral. E a própria natureza nos ensina. Como eu explico que todos os códigos estão na natureza e a natureza, se a gente observar e for pela observação, ela vai nos ensinar. O coco, ele representa o nosso ori, a nossa cabeça. E o coco verde, ele está verde. Ou seja, ele não está maduro, ele não está com as ideias maduras ali. Por isso que quando a gente vai para a praia, compra o coco verde, né? Toma água, que é uma delícia ali. E o coco ali dentro, ele ainda tá aquela raspinha, né? Ela tá molinha, ela não tá aquela casca grossa ali. Ou seja, né? O coco marrom, ele está maduro, ele está pronto. A água que está ali dentro, as ideias já estão maduras. Agora o coco verde, ele foi tirado antes da hora, ele não está pronto. Então a gente tem que trazer essa maturidade para a nossa cabeça, né? Não só no candomblé, mas eu vejo inúmeros sacerdotes na internet do culto tradicional explicando para fazer com coco verde. Para mim seria muito melhor fazer coco verde, porque é bem mais barato, né? Aqui embaixo, aqui na Bungiro Nacal, vende coco verde. Às vezes é 10 coco por 20 reais, né? E um coco marrom, dependendo, um só vai sair 8, 9 reais no mercado, 10 reais, dependendo da época. Então era mais fácil, né, usar o coco verde. Mas o coco verde, ele não está pronto, né? Não está com as ideias prontas. Então se você quer trazer a maturidade para o seu ori, trazer equilíbrio para o seu ori, eu tenho que usar algo que já está pronto, não que foi tirado antes da hora. E o coco maduro, né? Ele passou por todas as intemperâncias da natureza, passou pelos ciclos da primavera, do outono, do inverno, ele passou por tempestades, ventos, ele viveu determinadas coisas que a gente vai trazer aquilo para o nosso ori, no sentido de trazer uma resistência. Só um minutinho. Aqui, eu tô lavando a cabeça com o coco, foi maravilhoso, mas imediatamente pessoas vieram me desequilibrar. É assim, quando a gente se cuida, o capeta tenta. Teve uma vez aqui na live, faz isso já muitos, eu acho uns 4 anos, né? Eu fui fazer uma live explicando sobre paciência e Exu. E entrou um rapaz pela primeira vez na live e começou a me questionar muito. E eu perdi quase a paciência ali, né? E daí eu falo, olha, Exu me testando. Isso faz parte aí da vida, sempre é assim. Até para entender se a gente está entendendo as coisas, né? Ou não. Por isso que é importante a gente ter essa maturidade também, porque os testes vão vir. E aí você vai estar preparado para aquilo ou não. Babá, tem como fazer uma live para explicar a Cadará? Deve ser a Camará, né? A Camará é o terceiro céu dentro do espiritual, onde ali as mães atuam. Aí é algo mais complexo para explicar dentro de uma live. E pessoal, logo mais venho falar aqui para vocês
de um curso que eu irei dar, que eu irei ministrar aqui no Instituto, e provavelmente na próxima live já venho com mais orientações sobre isso, tá? O pessoal tem cobrado sobre os cursos, então logo mais teremos. Como trocou o ciclo aí, saí da caverna e tô doido para ensinar, explicar e fazer as coisas. Foi assim que eu aprendi, coco maduro, é isso aí. Então, o curso vai ser... tem um curso que eu vou dar que é online, mas outros serão aqui, presencial. Porque tem determinados assuntos, né, que tem que ser ali. E eu acredito muito nessa troca de energia presencial, que é onde a gente, em outras palavras, passa uma unção também. Um poder ali, porque você está presente, vendo e recebendo aquilo ali, tá bom? Axé. Então, dentro do panteão iorubá existem inúmeras divindades. Estas divindades são forças da natureza. O curso de Obi eu tenho ele na Hotmart já durante muitos anos, já tem esse curso na Hotmart, né? É só você adquirir esse curso e estudar Obi. Eu tenho 2 cursos que estão na plataforma Hotmart, que é o curso de Obi e a mentoria de Ori, que também é um curso muito bom, onde eu explico sobre essas macumbinhas gourmet, sobre o coco, muitas histórias ali de Ori, muitas coisas profundas, como QI, QE, QS, que é o coeficiente intelectual, coeficiente espiritual. São assuntos que poucos explicam, tá? Então são cursos bem profundos. Então os orixás, como forças da natureza, nós temos que estar conectados, mas para isso o nosso Wi-Fi tem que estar ligado. E muita gente está com o Wi-Fi desconectado. Nosso Wi-Fi é o nosso Ori. Por isso que é importante estar conectado com essas forças, né? Tem gente que só fala besteira, xinga, briga ali o dia inteiro, só reclama da vida. É Exu, né? Falando pela boca no lado negativo. O que você vai atrair para o seu caminho? Coisas negativas. Então é importante a gente se policiar, né? Sobre as nossas falas, sobre aquilo que a gente está também colocando no nosso Ori, né? Escutar pessoas que vão edificar o nosso caminho, vai trazer conhecimento para os nossos caminhos, não apenas ficar ali rolando o feed ali e vendo besteira. Então, é importante a gente estar bem conectado, cultuar o nosso Ori. Há uma coisa que nós fazemos quando acordamos pela manhã, que é pôr a mão no nosso Ori, pedir a bênção para o nosso Ori, que o nosso Ori esteja bem conectado, que a gente possa acessar as nossas energias ali no nosso dia a dia, possamos o nosso Ori nos levar para uma boa direção, né? Que o mal não nos encontre ali. Então muitas vezes, se a gente está com a nossa intuição, a gente vai se atrasar, e aí muitas vezes você vai se atrasar em casa, esquecer uma coisa, volta. Eu sempre vou agradecer, porque é Exu às vezes mudando o meu caminho, que às vezes eu poderia encontrar um acidente ali na frente, eu poderia estar me acidentando ali na frente, mas graças a eu ter esquecido alguma coisa, ter voltado, ter me atrasado, aquilo ali está mudando o meu destino. Então é importante a gente sempre ver as coisas boas ali da vida. Então quando a gente pensa desta forma, muita coisa já muda, né? Muitas pessoas sempre vai ter medo de tudo, e a preocupação é você estar se preocupando por algo que não aconteceu. E tem um estudo que fala que 85% de toda a preocupação que você carrega nunca vai acontecer. Então veja só como às vezes a gente está perdendo tempo com coisa que não tem que perder. Então, pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma live. Nos encontramos na semana que vem. Vou subir essa live no nosso outro canal. Peço a gentileza de vocês que estão aqui comigo, que gostam do meu trabalho, que comente lá, né, nas nossas publicações, que curta, que compartilhe, que é uma forma
que o algoritmo entende que esse assunto está sendo relevante e entrega para mais pessoas. Como eu fiquei um período longe, né, da internet, agora estou voltando. É importante, vocês que gostam do meu trabalho, vocês podem me ajudar muito fazendo isso, curtindo, comentando, compartilhando, para que o algoritmo veja que tem uma relevância esse assunto aí, tá bom? Então, axé, pessoal, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui nesta manhã fria, onde nós aprendemos juntos, né? Eu sempre quero explicar muitas coisas, venho com muitas coisas na cabeça, mas a live ela vai levando para outros caminhos e para outros entendimentos. A outra live subiu a espiritualidade? Não, esta não subiu, mas eu vou subir esta daqui, tá bom? E é isso. Então, axé, que Fá abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Axé, que Fá abençoe a todos. Excelente Ojoadê e excelente semana a todos. Axé.